Mário Marra, Oi. Muito boa noite. O futebol é um jogo de acertos e erros. Isso é normal. Normalmente o gol sai porque o adversário em algum ponto falhou. Sim. Mas hoje, mesmo assim, o Flamengo falhou além da conta, né? Foi sim. Prazer estar com você, Plihal, Jailson, Mariana Pereira e também o Fã de Esportes. A gente já sabia que a diferença era grande no que diz respeito à competitividade. Na parte técnica, eu acho que o Flamengo na parte técnica, o melhor time do Brasil e que oferece ainda um banco que o gap não é tão grande assim, que o gap permite que o time continue rendendo, mas quando você tem um jogo contra o Bayern de Munique, que é um time altamente acostumado a ser dominante, você não pode dar 2 gols tão cedo. E você não pode mostrar para o adversário uma insegurança que é que o Flamengo mostrou errando nos primeiros 10 minutos 5, 6 vezes a saída de bola. E talvez ali tenha acabado o jogo. E se você observar, a diferença mostra. A diferença de 2 gols. Então, parece que ali acabou o jogo. É óbvio que o Flamengo competiu depois. É óbvio que o Flamengo colocou o Bayern em situações que o Bayern não gostaria de ter estado, de ter ficado. Mas você destacou, o futebol não dá para você entrar com uma ação para o árbitro. Falar, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O árbitro vai falar, olha, eles fizeram 4 gols, vocês fizeram 2. E cá para nós, se ele quiser ser sarcástico, ele vai falar, inclusive vocês entregaram alguns. E isso aconteceu. Aquela coisa irônica que a gente ouviu em 2019, com o Flamengo e Liverpool, do perdeu de igual para igual, tal. Se você quiser copiar e colar, tá liberado, mas a gente procura fazer a coisa com mais seriedade. O Flamengo representa bem o futebol brasileiro, mas existe uma diferença. E o Bayern hoje, não é que ele tenha acentuado, ele tomou posse dos erros do Flamengo. Mari Pereira, boa noite de novo. Para você, entre essas diferenças que o Mário Marra colocou no ar, qual foi em campo a mais gritante? Tudo bem, Plihal? Já estamos boa noite, né? Sim, 7 horas. Jailson, Mário Marra, Fã de Esportes que nos acompanha. É difícil da gente pontuar uma que mais foi, né? A que mais foi, porque aí a gente vai falar da parte física, a gente vai falar de como, por exemplo, o Bayern, ele ataca com todo mundo e na hora da recomposição, 6 jogadores já estão no campo defensivo, é um bate e volta danado, coisa que o Flamengo não conseguiu de fato acompanhar, porque é muito difícil de acompanhar esse ritmo intenso que um Bayern coloca na partida. Mas eu acho que essa maneira tão agressiva de começar o jogo, tão agressiva de já iniciar, de pressionar, de forçar bola aérea, que é uma característica desse time. Esse time marca muitos gols de bola aérea e o primeiro gol sai assim. É um gol contra, mas é uma bola alçada dentro da área. Então, acho que o Flamengo, ele se assustou um pouco nesse sentido e quando ele percebeu, o susto já tinha causado 2-0 para o Bayern. E aí, é claro, o Flamengo entra no jogo. Porque o Flamengo tem time, ele tem trabalho para jogar contra o Bayern, para jogar contra qualquer equipe, eu imagino. Mas é isso, custou ali o 2-0 já nos minutos iniciais em que o Flamengo não teve tempo de falar, gente, calma. O calma já era 2-0 para o Bayern. Então, eu acho que aí, a partir daí que você vê as ideias dos treinadores acontecendo, porque o Felipe conseguiu uma parte das ideias e o Kompany também mudando, trazendo o Stanisic para a esquerda, que na seleção croata ele joga na lateral direita e aí ele se torna mais um meio-campista para essa superioridade por dentro. O jogo acontece de várias formas para o Bayern. E aí é isso, eu acho que quando o Flamengo percebeu, o 2-0 aconteceu antes dos 9 minutos, né? É um absurdo isso. Jailson, isso mesmo. Boa noite de novo. Antes dos 9 minutos, você perdendo para um time que todo mundo sabia, todos os jogadores, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava trabalhando no estádio, na imprensa, que o Bayern é superior, era e é superior ao Flamengo. Você sofre 2 gols com menos de 10 minutos de partida. Eu lembrei, acho que muita gente lembrou de 11 anos atrás. Sim. Né? Aquele pânico absurdo. Falei com o Bayern. Vai ser de 5 para cima. Não foi. 4-2, um placar relativamente elástico, mas não foi um chocolate do Bayern para cima do Flamengo. Você acha que isso pode ser considerada uma grande virtude do Flamengo hoje? Não ter pirado, não ter saído do jogo, ao contrário, com 2-0 atrás, passou a jogar de verdade?
Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite ao Fã de Esporte. É isso, exatamente o que você falou, porque você já está com 2-0 contra, com menos de 10 minutos de jogo, você botar a bola no chão e aí sim você conseguir pelo menos tentar jogar da forma que você normalmente joga, porque ali era um perigo danado, e aí explicando aqui rápido, porque o Flamengo toma 2 gols, tudo bem que teve a bola aérea, mas o segundo gol é justamente do jeito que o Flamengo joga. O jeito que o Flamengo gosta de jogar, que é atraindo o adversário para tentar sair jogando por dentro. Só que a gente estava conversando ali, né, eu, o Mar e a Mari, o Flamengo quando iria tentar sair jogando por dentro, o Bayern de Munique já tinha encaixado os 4 jogadores na frente no ataque e o Kimmich subia junto com o Goretzka para fechar a linha de passe. E aí o Tá, ele acompanhava automaticamente todo mundo que vinha de costas. Luiz Araújo quando vinha de costas, Arrascaeta quando vinha de costas. O único que conseguia proteger a bola era o Gerson. Sim. E aí eu estava até comentando com a Mari, comentei com o Marra também. Para mim, a pergunta que você fez para a Mari, em relação a uma característica, para mim fica a força física, a imposição física dos jogadores do Bayern de Munique em cima do Flamengo. Pareceu muito, há muitos anos atrás, né, Inglaterra e Brasil no Sub-17, Sub-20, enfim, que os jogadores da Sub-17, que os jogadores da Inglaterra pareciam que tinham 20 anos, e os jogadores do Brasil pareciam que tinham 15 anos. Sub-11. Porque a diferença física era muito gritante, e aí sai o gol, por exemplo, que o Arrascaeta é interceptado de forma tranquila, e a bola acaba sobrando, e ali sai o segundo gol. Enfim, eu acho que a questão do jogar de costas, no momento que você joga trabalhando assim, passe curto, contra um time desse, acabou prejudicando o Flamengo. Ali, o único cara da linha de frente que teve capacidade mínima de proteger a bola de costas foi o Gerson, porque já é um cara que faz isso aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, pô, o Gerson protegeu demais a bola, poderia acelerar um pouco mais o jogo, mas hoje ele foi fundamental porque ele foi o único cara que conseguiu fazer isso. E que capacidade de finalizar de longa distância, né? 2 vezes do Kane, bom, isso a gente tá careca de saber, e uma vez do Goretzka também, finalizar. A virada de pé dele ali é uma coisa maravilhosa. Mas ali todo mundo pregou, né? É porque você fica condicionado a se proteger. Exatamente, então vai todo mundo, Exato. né? Proteger o seu gol. Exatamente. E aí o Jorginho e o Pulgar não conseguiram sair para ir no Goretzka. E uma forçada, tentando até ajudar na ilustração do Jailson, uma forçada do Bayern era, ok, você vai receber de costas, traz a bola para dentro. Porque a porta vai ficar mais fechada. Porque se você faz o giro por lado, o que pode acontecer é a bola ir para lateral. E aí vai bater um lateral, tudo. Mas se você trouxer a bola para dentro, nós vamos te encaixotar aqui. E ganhando a bola aqui, nós estamos de frente também para organizar a jogada. O Stanisic mudando de lado, o Pedro Neto mudando de lado. O Pedro Neto joga no Chelsea pelo lado direito, contra o Flamengo jogou pelo lado esquerdo, em cima do Wesley. Wesley Bapadamir, isso que você quer dizer? Não é só isso. É o time, não é isso. É o time adversário estudando com quem vai jogar. Exatamente. Falei, as pessoas podem... É que eu acho... Parece que tem uma epidemia de burrice. Porque as pessoas falam assim, o europeu não está... Cara, é o seguinte... Ele está em campo, ele quer ganhar o jogo. Claro. Não, ele já está lá, eu tô aqui e quero ir embora para minha casa. Não, ele está lá, ele quer ganhar o jogo. Ainda mais esses caras, são super competitivos. A gente convive com um jogador de futebol aqui o dia inteiro. O cara não gosta de perder em para o ímpar. Ainda mais numa Copa do Mundo. Então, assim, gente, deixa de ser burro. Vamos pensar na prática, no dia a dia. Os times se preparam para jogar. Já que eles estão lá, eles se preparam para jogar. E eles respeitaram o Flamengo o tempo inteiro. O Chelsea mudando o lado do seu pontinha veloz, o Stanisic mudando de lado, o Kane joga várias vezes em várias funções. Existe as pessoas que às vezes não acompanham, pensam, mas o cara nunca ganhou título, o cara não sei o quê, inclusive está na hora de atualizar porque ganhou. Não é só isso, é um jogador que e no Bayern tem 2 que fazem isso, fazem o jogo passar por eles, Kimmich e Kane. Eu até pedi, não sei se o pessoal está com a tela. A gente vai mostrar aqui a pouco. Só vamos colocar o Pedro Ivo na roda. Já está a postos. Então, é bem legal mesmo essa observação do Mário Marra sobre o posicionamento, especialmente no primeiro tempo do Kane. Muito atrás de jogadores do meio campo, inclusive. Ele está atrás até do Kimmich. Até do Kimmich. Pedro Ivo Almeida, direto do Red Rock Stadium, vai participar do Linha de Passe como prometido. Pedro Ivo,
4-2, diz exatamente o que foi o jogo. Eu queria que você nos passasse as suas impressões iniciais de quem viveu essa partida muito de pertinho. Boa noite. Tudo bem, Plihal? Um abração a você, Jailson, Mari, Marra, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que 4-2 poderia ser 4-3, poderia ser 5-2, poderia ser 4-1. Eu acho que é interessante ouvir esse início de papo de vocês, que não necessariamente nossos comentaristas aí na bancada se apegam só ao placar, mas se apegam sobre o que o jogo mostrou de superioridade. O que me chama a atenção aqui? Eu vou pensar um pouquinho do que vocês falaram, mas me chama muito a tranquilidade, me chama muito a atenção a tranquilidade do Bayern para jogar e a falta de tranquilidade do Flamengo para o desafio em alguns momentos. Me chama muito a atenção a superioridade física e técnica também, por que não, do Bayern em campo. Me chama a atenção também que o Flamengo, sim, não é problema nenhum dizer, não é desmerecer, não é fazer piada com igual para igual. O Flamengo tem um teto, o Bayern administra o teto dele, às vezes ele chega perto do teto, às vezes ele reduz. E também me chamou um pouco de atenção aqui como foi essa coisa do 2-0. Acho que muita gente ali, 2-0 acabou, pode ser 7, pode ser 6, vai ser 7-1, vai ser uma lavada. E não foi exatamente. E mais do que isso, o Bayern teve que trabalhar. Vocês falaram agora de inversão de lado, estudar o Flamengo. O Bayern teve que trabalhar antes do jogo, o Bayern teve que trabalhar durante o jogo, o Bayern teve que esticar a corda e acelerar também no segundo tempo, do meio para o final, para o segundo tempo, porque o Flamengo causou isso ao Bayern também. O Bayern causa mais danos ao Flamengo, porque o Bayern é melhor que o Flamengo, e acho que isso todo mundo sabe. Precisava ser perto do erro zero, o Flamengo errou talvez um pouco além da conta no início, só que eu acho que não é simplesmente um erro de passe, é um erro provocado por um time que é muito intenso, é muito forte, e tem uma diferença quando a primeira bola do jogo, seu lateral erra um passe para o lado, mas tem a diferença quando o adversário provoca o erro do seu lateral. Tem uma diferença quando o Arrascaeta erra algum lance porque ainda não entrou no jogo, tem uma diferença quando alguém provoca o erro do Arrascaeta. Tem uma diferença quando o Luiz Araújo erra porque está desconcentrado, tem uma diferença quando alguém pressiona, são 4, 5, parece, sabe, um bando de leão em cima de um bicho um pouquinho menor. Então, assim, aquilo ali é provocado, aquilo ali ajuda a explicar porque que o Bayern é superior. Mas o Flamengo também causou os seus danos ao Bayern. O Flamengo fez o Bayern pensar, jogar, valorizar o jogo. Então, isso é muito interessante. Quando sai o gol do Gerson, o Bayern lamenta muito, dá para ver isso aqui com um olhar um pouco mais de cima da tribuna, onde eu estava ali, e se preocupa, e briga, e fica levemente tenso numa disputa ali na lateral, sabe? O Kompany vem chamar atenção. Então, assim, isso foi interessante, são muitas nuances. Acho que o jogo se apresenta como a gente esperava. Um Bayern muito superior, um Flamengo que precisava flertar com o erro zero quando o Bayern provocasse esse erro. Mas o que acontece? Finalização, qualidade de finalização, espaço que você não pode dar, frente da área, em qualquer contexto de futebol, é algo muito perigoso. Contra um Bayern de Munique, é mais perigoso ainda. Aí quando você precisa estar o tempo inteiro subindo a ladeira, remando contra a maré, fica um pouco mais difícil. Agora, digno jogo, digno dos dois lados, o Bayern por respeitar, por valorizar, o Flamengo por tentar entender que tem um teto, muito bacana. E acho que isso talvez possa explicar porque que, não sei se está dando para pegar no áudio, mas a torcida do Flamengo está fazendo uma tremenda de uma festa aqui até agora. Apito final canta muito, mais até do que durante o jogo, eu achei, segue festejando, sabe, segue comemorando, segue celebrando que foi esse Mundial para o Flamengo. Então acho que dá para tirar um pouco dessa impressão. Quem está aqui valorizou muito, não está bravo não, entendeu o que é o jogo, entendeu o que é o Bayern, entendeu o papel do Flamengo nesse Mundial de Clubes aqui, Plihal. Deu para ouvir perfeitamente a torcida do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui, a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali. Apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabisbaixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, já ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. O 4-2 é a primeira finalização do Bayern no segundo tempo. Antes disso, o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes.
Inclusive essa do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo, ele voltou bem no segundo tempo. Muito bem. A entrada do Bruno Henrique fez bem ao Flamengo, porque dá essa possibilidade da bola esticada para ele brigar, ganhar na corrida, encobrir, né, o Neuer, e aí depois sai o gol do Kane ali, enfim, e é isso, é essa tentativa de sair curto por dentro que o Luiz Araújo peca ali, né, na hora de estourar a bola, enfim, e aí sai o gol do Kane com um baita passe do Kimmich, né. Aliás, o Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas acabou sendo decisivo para a derrota porque ele entrega a bola em 2 ocasiões, né? É claro, você tem que levar em consideração, não pode abstrair o fato de serem jogadores muito precisos, muito bons, mas ele deu essa oportunidade. Na segunda falha, ainda mais, né? Porque já tinha conseguido ali 2 cortes por dentro ali. No primeiro tempo, quem entregou um gol, e aí diretamente foi o Pulgar, acidente de trabalho, mas ele realmente teve um primeiro tempo extremamente infeliz, né, Pedro Ivo Almeida? Porque no final da primeira etapa fez uma falta dura no Kane e ele acabou se machucando, acabou machucando o pé, saiu de ambulância do estádio. Já há uma posição nova sobre a situação do meio-campista chileno. A suspeita era de fratura no pé direito, no 5º metatarso. A lesão do Neymar, né? Já há novidades nesse sentido, Pedro Ivo? Plirra, estava até dando uma olhada aqui no celular, porque enquanto a gente está ao vivo pode chegar alguma informação. Mas não, a última atualização é de pouco mais ali de 5 horas da tarde, 5h22 local, 6h22 aí do Brasil, que Eric Pulgar, substituído no primeiro tempo, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Sim, suspeita de fratura, um susto até considerável ali, teve que sair de ambulância, então a imagem acaba também pegando todo mundo de surpresa. Tão logo tem a dividida ali com o Kane, já sai mancando muito. Quem estava ali perto conversa com a gente até para passar a informação e fala, não foi tão simples. Ele teve que correr para o hospital por orientação dos médicos do Flamengo, mas por enquanto nada, fazendo exame neste momento. Assim que pintar alguma informação aqui, a gente já traz o Plihal. Boa. Jailson, você acha que essas 2 falhas do Luiz Araújo podem ter sequelas para ele na vida no Flamengo? Não. Eu acho que não, né? Aí sou eu falando, não sei a torcida, mas o Luiz Araújo, para mim, ao lado do Gerson, era um dos melhores jogadores em campo. Sim, também. Tava jogando muito bem, tava participativo, tava com muita vontade, deu para ver ali a questão da briga física, ele se entregando fisicamente mesmo, dando carrinho, tentando ali dividida, porque fisicamente ele era um pouco abaixo, né? Assim que eu digo de força, do que os alemães. E ele se entregando. Mas ele acaba realmente a estourada, né? No primeiro gol, no segundo gol, né? Estourada para frente dentro da área. Ele acabou ali tentando tirar de qualquer jeito e a bola acaba caindo na entrada da área e não tinha ninguém. E depois ele tenta sair driblando. A real é que durante a semana, antes do jogo, a gente falava, poderia ser ou um jogo muito parelho em relação à posição dos times, da forma que os 2 times jogam em relação à posse da bola, aquela briga e tudo mais, ou seria um atropelo, ou poderia ser um atropelo do Bayern de Munique. E a questão também é outra que a gente levantou durante a semana, a Mari P estava até do meu lado no SC1, que eu falei, a gente estava trocando ideia sobre você não pode cometer erros nesse tipo de jogo assim, você não pode falhar, você não pode dar a bola. E aí o Flamengo, no primeiro gol, são 3 escanteios seguidos, se eu não estou enganado. E aí o Kimmich... 2 escanteios seguidos. 2 seguidos. Só que o primeiro, aí até cabe uma reclamação. O primeiro, a bola não desviou em ninguém. Então, mas tinha sido... E no primeiro cobrado, o Goretzka fez falta. Então, mas passou era isso que eu ia levantar, porque rolou... É treinado. Rola o primeiro escanteio, beleza, passa. Aí os 2 escanteios seguidos, o Kimmich bate da mesma forma, todo mundo em cima do Rossi. Por quê? E aí você acaba levando um apavoro para a defesa adversária. E o pessoal da transmissão até comentou, né, que depois o Rossi, acho que o Ortiz estavam comentando ali, porque o Rossi estava reclamando exatamente disso. O Pulgar vai tentar tirar a bola de qualquer forma, 3 escanteios seguidos batidos da mesma forma, ele acaba raspando para trás. Aquele ponto que o Kimmich bate o escanteio. Exatamente, como é que o goleiro... Tocou para trás, 3 iguais, e é isso, a assertividade dos caras. Ele bate o escanteio 3 vezes da mesma forma. E aí o Pulgar, no terceiro, faz o gol contra. Aí depois, no segundo gol, Luiz Araújo acaba tirando mal e tem aquela entrada da área vazia, porque tá todo mundo recuado, preocupado. Enfim, eu até anotei, porque eu tava falando em todos os gols eu fui anotando um erro após o outro. Aí o Luiz Araújo afastou mal para frente. Aí depois no gol, a falha na saída no drible.
Então, Mas- todo gol teve alguma questão de entrega, infelizmente, alguma questão de entrega individual dos jogadores do Flamengo. Total.